A guerra se transformou em uma enchente. Forças ucranianas romperam uma grande represa russa, causando consequências catastróficas. As tropas russas agora estão literalmente se afogando, enquanto as águas da enchente cortam as rotas de suprimento e deixam milhares de soldados nadando para salvar suas vidas. Isso não é especulação. Soldados russos confirmaram a inundação em seu lado, postando freneticamente que suas posições estão submersas. A ruptura de cerca de 4 metros de largura não pode ser controlada pelas autoridades locais. Essa operação ousada atingiu a Rússia em seu ponto mais fraco de logística. O ataque à represa destruiu centros de abastecimento, alagou quilômetros de trincheiras russas e forçou caminhões e comboios de combustível a desviarem centenas de quilômetros em outra direção. A lição moral também é inegável. Esse ataque tático é a autodefesa da Ucrânia. Uma lição direta e necessária do ato de ecoterrorismo da Rússia, quando explodiu a represa de Kharkivka, em 2023. A mensagem para Putin é clara. Ele causou a enchente e agora a guerra está afogando seu exército. Vocês querem ouvir a ironia mais brutal? A enchente destruiu as defesas russas. Quilômetros de trincheiras, bunkers e campos minados nas fronteiras viraram solo instável e lama, impossibilitando os soldados russos de manterem suas posições. Dê uma olhada nesse vídeo. Essa é a posição do Carvalho. É isso, posição Carvalho. A água transbordou, passou das margens, a estrada inteira está alagada. Um carro está preso na água, sem conseguir se mover. Aqui está o carro na água. Ele não consegue sair. Esta é a condição precária da travessia. Lá vamos nós. Meus pés estão molhados. Vamos lá? Nós o rolamos. Seus pés estão molhados. Vamos. Isso mesmo, Natasha. É assim mesmo, Natasha. Após o rompimento da represa de Belgorod, viramos fuzileiros navais em um dia. Tivemos sorte. Na posição ao lado, todo o abrigo e o equipamento foram inundados. Esse é o fim, nosso abrigo blindado. Nosso abrigo foi inundado depois que a represa foi rompida pelos buracos de coque. Esse é o nosso abrigo. Os cocos romperam a represa, inundando tudo. Tiramos o que pudemos. Está tudo molhado, sabe como secar. É assim mesmo. É isso mesmo. Tudo isso começou em 24 de outubro, quando o 16º Corpo de Exército da Ucrânia iniciou a operação chamada Aguenta Firme, Represa. Não estou brincando, esse era mesmo o nome. A operação começou com ao menos 6 foguetes de longo alcance, HIMARS, disparados da Ucrânia, que atingiram a represa do reservatório de Belgrado no sábado durante o dia. Segundo a mídia local russa, foram relatados pelo menos 2 ou até 3 impactos diretos. Isso danificou a superfície da estrada da represa, um portão e o prédio técnico ao redor. Isso foi uma notícia muito ruim para a estrutura da represa, porque, afinal, essa era uma represa construída durante a era soviética. Preciso dizer mais? Enquanto o pânico tomava o alto comando russo, forças ucranianas atacaram de novo, no dia seguinte, agora com drones kamikaze. Foi quando o vazamento se tornou incontrolável e as águas começaram a inundar as posições russas próximas. Após a ruptura da represa de Belgrado, deixamos de ser infantaria e nos tornamos fuzileiros navais em um dia. Mas tivemos sorte. O abrigo vizinho e todo o equipamento foram totalmente inundados. Você vê os vídeos, como esse que acabou de ver, que confirmam que isso não foi apenas um ataque aleatório. Os militares da Ucrânia realizaram como vingança. Isso foi uma decisão tática. A inundação na região atingiu a Rússia em seus pontos mais fracos: logística, mobilidade e linhas defensivas. Belgrado é um dos principais centros de apoio da Rússia no nordeste da Ucrânia, especialmente em operações contra Kharkiv, Sumy e as linhas de frente próximas.
Isso significa que essa inundação realizada pela Ucrânia agora obriga os caminhões de suprimentos russos, comboios de combustível e veículos blindados a desviarem dezenas, talvez até centenas de quilômetros de suas rotas habituais. Isso atrasa o envio de suprimentos à linha de frente, dando aos soldados ucranianos tempo valioso para usar a seu favor. Grande parte do equipamento russo em Belgrado foi destruída por ter ficado presa na enchente. Caminhões pararam, munição molhada e várias bases ficaram inúteis. A inundação da represa destruiu travessias fluviais usadas pelo exército russo. Com o avanço da guerra nos últimos anos, pontes flutuantes temporárias e travessias de terra tornaram-se comuns na fronteira. Mas agora que a água está subindo, essas pontes estão desabando ou se tornando intransitáveis, interrompendo o movimento de reforços e blindados pesados. Mas o que mais preocupa Putin é o fato de que isso pode ser uma ótima preparação para outra contraofensiva ucraniana, como a que aconteceu em Kursk. A Rússia ergueu extensas trincheiras, bunkers e campos minados em regiões fronteiriças como Belgrado para conter contraofensivas ucranianas. Mas a inundação agora literalmente apagou essas defesas. O chão está lamacento e instável. O solo literalmente impede os soldados russos de manterem posição. Mas por outro lado, isso não significa necessariamente que a Ucrânia possa usar isso a seu favor em uma contraofensiva. Como vocês devem ter ouvido, a natureza não toma partido. Assim como soldados russos têm dificuldade em terreno lamacento, forças ucranianas também enfrentarão desafios para ofensivas. Mesmo assim, é positivo que a Rússia precise redirecionar recursos para reconstruir essas posições defensivas hoje frágeis. Mas o principal é a vitória disso. Os soldados russos, que haviam atravessado o rio e agora estão presos, isolados de suas bases principais. Eles não podem voltar ou ser reabastecidos facilmente. A unidade ucraniana que realizou essa operação já sabe como a situação está ruim para os soldados russos. Por isso, eles na verdade não lutam contra eles. Eles disseram publicamente que estão simplesmente esperando esses soldados se renderem, porque os russos não têm como escapar. Em breve ficarão sem combustível, comida e água. Isso é um enorme impulso para o programa de troca de prisioneiros da Ucrânia. Quanto mais prisioneiros de guerra a Ucrânia captura, maiores as chances de a Rússia aceitar uma troca de prisioneiros. É seguro dizer que essa operação tornou as coisas precárias para as forças russas. Isso fica claro ao observarmos a reação dos oficiais russos. Pela primeira vez em muito tempo, o governador russo da região reconheceu o ataque e alertou que a situação pode piorar. Isso diz muito porque os oficiais russos não têm o hábito de dar crédito à Ucrânia por qualquer ataque bem-sucedido. Agora, muitos russos estão usando esse reconhecimento para acusar a Ucrânia de criar um desastre provocado pelo homem que a Ucrânia está infligindo aos civis russos. Veja, Putin só pode culpar a si mesmo por isso. Esse ataque tático é autodefesa e uma lição direta que a Ucrânia aprendeu com o ato de ecoterrorismo da Rússia, que Putin realizou em junho de 2023. Veja, naquela época, as forças russas explodiram a represa Kokharvko. Sabemos disso porque a represa estava literalmente sob controle russo, desde que essa invasão começou em 2022. Além disso, dados de satélite e sísmicos indicam que a explosão na represa ocorreu internamente, não externamente. Ou seja, alguém colocou explosivos dentro da represa para garantir que tudo explodisse. A represa estava sob controle russo, então deixo vocês adivinharem quem foi essa pessoa. Quando a Rússia explodiu essa represa, centenas de quilômetros quadrados foram inundados e dezenas de civis morreram. Putin agiu assim porque sabia que a contraofensiva ucraniana avançava rápido demais e as forças russas na região não tinham chance. Então, a Rússia explodiu a represa e inundou a área para desacelerar a ofensiva ucraniana e ganhar tempo para recuar. Em total contraste, o ataque ucraniano à represa de Belgrado é muito mais um alvo militar. As forças russas usavam a represa como rota logística e barreira defensiva, apoiando seus bombardeios transfronteiriços. Por isso, a Ucrânia atacou a represa para cortar rotas militares. O ataque ucraniano foi uma manobra tática, não um desastre humanitário. Mas por um instante, vamos deixar de lado a legalidade e falar sobre moralidade.
A Ucrânia sofreu destruição deliberada de sua infraestrutura crítica por forças russas. Na verdade, só ontem, a Rússia realizou outro ataque a um hospital infantil. Agora, em resposta a tudo isso, a Ucrânia está atacando uma pequena barragem militarizada. Não é vingança, é autodefesa. A Rússia explodiu uma barragem para punir os ucranianos e atrasar o exército da Ucrânia. A Ucrânia destruiu uma barragem para proteger seu povo e levou a guerra à Rússia. Acho que esses são dois motivos completamente diferentes. E para todos que ainda querem falar sobre o desastre humanitário russo, a pessoa que vocês deveriam culpar é o Putin. E não sou eu quem está dizendo isso. Isso vem de soldados russos que estão lutando pela Rússia na linha de frente. Um soldado russo confirma em vídeo que 90% da infantaria morre em toda a ofensiva russa no campo de batalha. Ouça só! Por quê? O que fazer? As pessoas podem lutar. 100 entram em um grupo, mas só 5 conseguem sair. 5, porque metade deles está tentando sair. E é isso. Eles são mortos pelos próprios companheiros. As coisas ainda estão mais ou menos tranquilas na base. Ainda tem mais por vir. Essas são as pessoas em geral. Se alguém tentar fugir, na hora, atiram mesmo. Já somos amigos. Eu era amigo dele. Ele é normal, mas preciso fazer isso. Não tem outro jeito, não tem pra onde ir. Ou é você ou eles. Não tem outro jeito. Você vai resetar, você vai ser resetado. É assim que é. Você é zerado, você é zerado. É assim que é. Se Putin realmente se importasse com os russos na Ucrânia, teria parado essa guerra. Não tivemos tempo de comentar sobre o jardim de infância que Putin atacou semana passada. Adivinha só? Foi em Kharkiv, e a maioria das crianças naquela escola era de fala russa. Putin afirma que iniciou a guerra para proteger russos na Ucrânia, mas suas ações não condizem com essa justificativa. Putin iniciou a guerra e agora a Ucrânia precisa lutar para garantir sua sobrevivência. É isso por hoje. Se gostaram das atualizações, lançamos um Substack recentemente. Está tudo em formato escrito. Então, é muito mais fácil para nós trazer as notícias para vocês da forma mais atualizada. Então, com certeza, deem uma olhada. É o primeiro link na descrição.